sábados, vamos começar uma sessão de perguntas e respostas dos sonhos. Como você imagina isso, este cenário excepcional, com Helena Danan, Tony Rodrigues, JP e Dan Willis ao vivo? Como você imagina algo melhor? Não é possível. Eu tinha uma pergunta para talvez Dan, Willis e também para vocês, dependendo das suas informações. A NASA ainda estaria hoje sob controle, por assim dizer, dos nazistas em relação ao que foi apresentado? E, independentemente disso, a NASA é uma organização em que podemos confiar com base no que ela divulga em relação à divulgação? Pronto. Nunca temos uma resposta direta da NASA. Não esperamos, desculpe-me. Ela diz, eu não sei como eles fazem. Ela notou que eles manipulam as imagens antes de publicá-las. Olhe para a história da NASA e dos nazistas. Eu não sei se é verdade. Se eles mudaram de mãos, a NASA mudou de mãos. Eu não sei se sim ou não. Temos uma resposta honesta. Mas ao longo da história, devemos questionar tudo, afinal. Na verdade, podemos questionar tudo o que está acontecendo atualmente. Dependendo das diferentes administrações, a NASA pode estar em boas mãos ou em más mãos. Tudo depende. Então, eu acho que agora, atualmente, é possível que esteja em boas mãos, com base nas informações que eles nos transmitem. Obrigado, JP. Outra pergunta? Sim, boa noite, Yves no meio, mais ou menos no fundo ali. Olá, pronto. Uma pergunta para a Helena. Você nos falou sobre sua experiência quando assumiu o controle da nave em direção a Marte diretamente. Eu queria apenas saber se a reatividade da nave foi impulsionada pelo seu pensamento ou, preliminarmente a isso, pela sua intenção. Você notou a diferença? Mas pela minha intenção, na verdade, porque fui tomada por uma emoção repentina, nunca tinha visto o planeta Marte de verdade, e eu me exaltei, e foi uma emoção, então acho que foi minha intenção, porque meu pensamento talvez não teria sido suficiente, porque é preciso realmente dar um comando, é preciso um impulso mental, então foi minha intenção. Ok, obrigado. No nível biológico, médico, quais são as diferenças e também em relação ao A+, ao mais no DNA e tudo isso, eu gostaria de saber mais. Não sei se me fiz entender. Não sei se... Bem, eu me beneficio de tecnologias como um cinto de interdensidade, onde às vezes eles podem produzir campos de força. Se eu não tiver esse cinto de segurança, bem, não de segurança, de densidade, desculpe. Mas quando volto à Terra, esse cinto é removido, eu o deixo na nave e não tenho realmente nenhum efeito colateral. Apenas, se eu for muito frequentemente ao espaço, nesse momento posso ter problemas cardíacos ou problemas respiratórios. Então, tomamos muito cuidado, não é todos os dias. Duas pequenas perguntas. Bem, vou fazer uma bem pequena. A primeira é todos que estão aqui têm perguntas, que viveram coisas fortes, a quem podemos nos dirigir. Existe algo que exista, um número, um endereço de e-mail, algo para que possamos nos encontrar em um site, não sei, para fazer nossas perguntas e obter informações. Vou fazer minha segunda pergunta. Acho que sou abduzido, vivo coisas desde que sou pequeno e vi seres que me disseram vir de Júpiter no meu quarto. Vi o que acho que é a minha vida em Júpiter e sei onde estamos localizados lá e onde viveríamos. Minha pergunta é, bem, acho que vivemos apenas sob o anticiclone. Estamos escondidos pelo anticiclone que cobre Júpiter. É o que vi, o que senti. Isso faz sentido para você? Você pode me dizer algo sobre isso, por favor?
Posso compartilhar o que sei sobre Júpiter? Oh, desculpe, faço isso toda vez. O que eu disse de engraçado? Bem, posso compartilhar o pouco que sei sobre Júpiter? Há a base do Astar Command que está escondida na atmosfera de Júpiter, mas eles não são nativos. Os nativos que habitam Júpiter não são dessa densidade física, eles são de uma densidade mais elevada, de 7ª densidade. Eles são comerciantes e vivem em uma dimensão paralela nas nuvens de Júpiter. Então eu suponho que é a cultura a qual você se refere. Não me lembro do nome. Se você for ao meu site, eu falo de um contato chamado Angon, que é uma dessas pessoas. Pronto. Não me lembro do nome da raça. É sobre as abduções. Pelo que vejo na internet, em alguns canais do YouTube, ainda haveria abduções nos Estados Unidos e até em outros países do mundo. E eu gostaria de saber se a Federação Galáctica está fazendo algo contra essas abduções dolorosas para os terráqueos. As abduções que continuam são feitas apenas pelo Exército. Pelos programas sombrios do Exército. Chamamos isso de MILAB, M-I-L-A-B, abduções militares, abdução militar. Eles conduzem esses programas desde o início, quando os cinzas estavam lá. Eles os conduziram juntos. Eles sequestravam pessoas usando falsos cinzas e marionetes sintéticos. Então as pessoas pensavam que estavam sendo abduzidas por Grace, mas na verdade não, estavam sendo levadas pelo exército americano, levadas para bases subterrâneas e experimentadas. E isso ainda acontece, há programas que continuam um pouco. Que vão diminuir, é claro, porque o estado sombrio está diminuindo, mas são realmente muito poucas pessoas que são abduzidas agora. Os Greys foram embora, então não é mais extraterrestre. Por que a Federação não intervém? Porque não é mais um problema extraterrestre, é um problema humano. Essa é a resposta que tenho para você. Foi revelado que há esses laboratórios militares subterrâneos é realmente um problema relacionado ao terreno. Eu confirmo, é um problema de terreno. Eu concordo com o Dan, é um problema de terreno. E o exército também, os governos do mundo inteiro fazem parte de os militares. Temos esses diferentes programas, mas como eu disse com essas pessoas com quem eu estava sentado, esses programas às vezes terminam com chapéus pretos que na verdade voam, que pegam todas essas tecnologias e que estão conectados com os maus, por assim dizer. Rituais satânicos, coisas que são negativas. Como eu disse antes, você tem os bons e os maus, os bons policiais e os maus policiais, os maus e bons médicos. Bem, é a mesma coisa. A mesma coisa no nível militar, é imenso, há diferentes níveis. Vamos ao nível super, super secreto, muito acima do presidente, no final das contas. Então, dependendo de quem está no comando, quem controla, bem, é isso que acontece. E é um problema mundial atual. E é algo difícil, mas isso vai desaparecer. Ok, vamos vencer. Ok, pessoal, vamos vencer e vamos lutar. Certo? Ok? Eu tenho duas perguntas, uma que deve ser bem rápida, é sobre Nibiru, que foi apresentado. O que eu vi era um planeta e aparentemente seria uma nave, e eu gostaria de saber se realmente está se aproximando da Terra e se é perigoso. E, em segundo lugar, uma coisa mais teórica, eu gostaria de entender melhor o tempo. O que é o tempo do outro lado nas outras dimensões? Existe também um antes, um depois? Vou responder a pergunta sobre o tempo primeiro. O tempo, na verdade, é experimentado de forma diferente, dependendo da densidade em que estamos e da gravidade. O tempo é linear quando estamos sujeitos à gravidade e é não linear, ou seja, é como um campo onde tudo acontece ao mesmo tempo quando não estamos confrontados com a gravidade. Tudo depende das condições.
Sobre o Nibiru, há um planeta chamado Nibiru que está no sistema solar de Sirius B, em uma densidade paralela. E então esse planeta faz parte do sistema solar de Sirius B. O planeta permanece lá, ele não se move. E há uma nave chamada Nibiru. É como se você fosse para o espaço em uma expedição e chamasse sua nave de Terra, ou Terra 1, Terra 2, é a mesma coisa. Essa nave é imensa, tem quase o tamanho da nossa Lua e está no nosso sistema solar. Ela chegou em setembro de 2021. E atualmente está na alta atmosfera de Júpiter. Pronto. Ah, não, então não é nada perigoso. Nibiru é a nave Dia. Também conhecido na Terra como Enki no passado, ele não é mais o Enki guardião da Terra, isso acabou, ele perdeu esse título. Seu verdadeiro nome é Ia. E ele voltou para ajudar os terráqueos, para ajudar a humanidade em sua transição, trazer presentes e nos assistir. Pronto. Primeiro, gostaria de agradecer a Dan Willis, porque sua apresentação sobre a história do segredo e a história, na verdade, desde os nazistas com o encontro, coloca as ideias no lugar e faz bem. Minha pergunta é simplesmente sobre a pesquisa, porque nos dizem, todos vocês aqui, os palestrantes que estão aqui, vocês nos dizem para fazer nossas pesquisas pessoais, recuperar nossa soberania, nosso discernimento. Mas eu, como civil, quando faço minhas pesquisas na internet, quando digito Solar Warden, Artemis Accord ou outro, tudo aparece como ficção científica. Então eu gostaria de saber, por exemplo, bem, Michael Salla não está aqui e é uma pena, mas a partir do momento em que vocês, os cientistas, têm pessoas como JP ou Tony, que trazem informações de primeira mão porque as vivem eles mesmos, depois, como vocês fazem para aprofundar e corroborar as fontes? E a segunda coisa que eu gostaria de dizer, posso lhes dizer, vocês podem me achar louca, mas estou realmente ansiosa para ir ao Nibiru para consultar os arquivos de IA, porque lá há informações reais. Obrigada, Helena. Já foram disponibilizados os arquivos do Nibiru ao pessoal da Aliança Terrestre. Já há cientistas e pessoas qualificadas que foram consultar. Mas nós, os civis, teremos o direito? Sim, mas é preciso que o primeiro contato civil seja feito primeiro com a federação. Pronto. E isso vai acontecer. Ok. Em termos de pesquisa, pesquise por si mesmo. Para fazer pesquisas, muitas pessoas têm medo da IA. Estamos nesta era, realmente gostamos de estar no nível da pesquisa. O que eu proponho, o que eu sugiro, é ver o que ressoa com você mesmo. E isso volta à técnica de visão remota. É o que mais ressoa com você mesmo e você esvazia sua mente para ver se confia ou não em tal pessoa. E aí, além disso, se você faz pesquisas ou usa técnicas ou tecnologias, você vai na internet, inteligência artificial ou outra, e faz sua própria experiência para ver se funciona. Na verdade, é apenas encontrar o resultado final de tudo isso. Então, se você faz pesquisas e não dá certo, não funciona, bem, passe para outra coisa que realmente funcione. Se você procura tecnologias ou outra coisa, não dá certo, mas tudo bem, deixa para lá então. Se não avança, deixa para lá. Com Jack, TBT ou toda essa inteligência artificial, quando você faz uma pesquisa, você vai ter mais ou menos como a Wikipédia, realmente muitas informações. São informações que são relativamente tendenciosas, aliás, a propósito. Também temos o pessoal militar que em todo o mundo começa a se
porque somos profissionais especialistas em nossas áreas do ponto de vista militar. E mais cedo ou mais tarde vou realmente mostrar meu rosto e minha identidade, e vou contar tudo o que fiz pelo mundo, pelo meu governo. Então você terá muitas informações que também fizeram missões semelhantes e que vão se expor, que viveram essas diferentes tecnologias, encontraram esses extraterrestres. E isso também acontece em Washington. Muitas coisas estão acontecendo. E eu acho que em breve veremos essa divulgação. O que eu gostaria de acrescentar é que em todas essas informações que às vezes são contraditórias, o que é preciso entender é qual é a lógica ou onde estão... Quais são as informações que são mais lógicas. E quando, por exemplo, na divulgação querem nos fazer acreditar que todos os extraterrestres são bons e depois há outras correntes que dizem não, eles são todos maus. Mas não, a realidade é que há bons e maus. Também há uma luta entre essas raças, e é isso que Helena nos explica. E que as raças negativas fazem de tudo para injetar informações que vão nos perturbar. Mas quando pensamos na lógica, e portanto quem tem interesse em mentir e quem tem interesse em dizer a verdade, é assim que encontramos qual é a informação que parece mais lógica, que parece mais credível. E é assim que eu analiso. Qual corrente de informação me parece mais coerente? Isso é totalmente verdade. E também a colaboração vinda de outras pessoas. Quando falamos com personagens, também sentimos algo. É com você, Helena, esse homem que teve as mesmas vibrações sentidas que ele sentiu com outros cosmonautas. Ele tem o mesmo sentimento com você. Então há informações que se corroboram, histórias que verificam ainda mais esses aspectos, que corroboram esses aspectos e essas experiências de todos. Esses vínculos também do ponto de vista da tecnologia extraterrestre, o que desejamos para a humanidade, as provas. É importante. É a colaboração. Há dezenas de anos que procuro buscar a credibilidade, graças também a dezenas de informações que foram corroboradas mais tarde. Em um mundo de informações conflitantes, é preciso buscar provas que são corroboradas e que ajudam. Porque a verdade sempre se revela. Ela se revela o tempo todo, em algum momento. Boa noite. Obrigado mais uma vez por sua presença. Eu tinha uma pergunta que se relaciona um pouco com a senhora de antes sobre as informações. Lá em 2 dias. E, pessoalmente, desde que sou pequena, também são muitas informações. E, da minha história, que pude entender, etc., formar minha própria opinião, tenho a impressão de que a Terra tem algo especial, que os outros povos não têm, que os universos não têm. E talvez Helena possa responder, ou talvez você, não sei. Somos especiais? Há realmente algo especial? A água, o livre-arbítrio, outra coisa? Que todos os outros povos não têm, e é por isso que todos estão de olho em nós. Na verdade, eu estava falando com Lena sobre esse assunto. A Terra, acredite ou não, é realmente especial. Não há nenhum outro planeta que tenha elementos como a madeira. A madeira é realmente muito importante para a Terra. E quando os extraterrestres visitam a Terra, eles estão realmente interessados nas plantas e na madeira, como funciona, como está lá, na verdade. Sim, os humanos da Terra. Desculpe, obrigado. Os humanos. Da Terra que habitam na Terra. Vocês têm uma herança genética que é bastante rara, complexa e especial, pois é a soma de 24 diferentes povos interestelares e intergalácticos. O DNA é uma antena, é um receptor emissor. E aqueles de vocês que têm mais genomas em seu DNA são capazes de se conectar a mais civilizações interestelares. Eles têm a capacidade de conectar sua consciência com a frequência extraterrestre que está em seu DNA.
Isso é algo muito precioso. O DNA humano da Terra é uma, como dizer, currency, uma moeda. Obrigado. Uma moeda muito valorizada na galáxia, muito cara. Certo? É por isso que há todos esses sequestros na Terra. E também na história da galáxia estava previsto, foi anunciado, havia um oráculo, algo assim, que anunciava que a Terra decidiria o destino da galáxia, que na Terra algo aconteceria que decidiria o destino desta galáxia. E bem, isso aconteceu. Os anciãos, os zenateus, os andromedanos, eles tinham visto isso, eles tinham anunciado que a Terra seria a chave. Todos os programas de envio, todos os recursos militares foram levados para o sistema solar para libertar a Terra dos ocupantes dracorreptilianos e cinzentos. E por que é na Terra que escaparam os grandes cinzentos, os ébanes que foram capturados pela Federação Galáctica? Esses grandes cinzentos, esses ébanes, esses 9 ébanes oficiais que fugiam da base de Dulce, no Novo México, foram capturados. Eles conseguiram, a Federação Galáctica conseguiu isolá-los, congelá-los em cápsulas e conseguiram hackear o código da colmeia deles. E foi assim que puderam infectar a colmeia dos cinzentos e destruí-la. A colmeia dos cinzentos estava centrada na nebulosa de Órion. Então, finalmente, da Terra veio a libertação da galáxia. E há também uma terceira razão que eu conheço, é que graças à herança genética que temos, nossa consciência dará enormes passos em sua evolução. É perturbador porque ouço a tradução ao mesmo tempo. Então falo devagar, desculpe se falo de forma estranha. No futuro, disse que os terrestres estarão tão evoluídos em consciência que aprenderão, que ensinarão a todos os outros povos da galáxia. Eles serão mestres espirituais para todos os outros povos da galáxia. Isso é outro oráculo. Então é por isso que dizemos a vocês que Meu nome é Nathalie. Tenho uma pergunta. Primeiro, queria agradecer pelo seu excelente testemunho. Minha pergunta está relacionada ao som e às frequências. Notadamente, eu queria saber sua opinião sobre os terapeutas que usam a sonoterapia e, em particular, as frequências que eles usam através dos diapasões. E, para minha surpresa, sem estar surpresa, de fato, você mencionou os 512 Hz e 4096 Hz, que já usamos para limpar os corpos energéticos e, em particular, com os cristais que usamos ativados pelos 512 Hz. Eu queria saber se é realmente um método que ainda vai evoluir. Será que será a medicina do amanhã, mesmo que ainda esteja em uso? Eu queria saber sua opinião. Dan, você tem uma resposta para essa pergunta? Como o Jânio disse, não ouço muito bem, desculpe, é uma tecnologia que afeta o homólogo, o som realmente tem um efeito. Quando entendemos as chaves das frequências do universo, como nesta terceira dimensão, com a frequência 4096, que afeta para limpar os cristais de quartzo, mas também limpa a água de tudo que é desarmonioso, de desarmonia. É uma ciência que tem sido usada há muito tempo, especialmente na medicina. As frequências sonoras, os padrões sonoros que se transformam até a perfeição. A ciência é usada há muito tempo e que continuará a ser. Então o som continuará a ser usado, pois tem sido usado há muito, muito tempo. Fazendo muitas pesquisas recentemente, apresentei no final, falei um pouco sobre isso. Em relação à engenharia reversa, também trabalho em conjunto com você, então, nesses projetos.
Isso remonta a muito tempo. Descobri que há certas frequências que podem realmente ter efeitos quando estão ao nosso lado. Em muitos antigos tive a sorte de conhecer o sacerdote Mohan que estudou todos os templos na Índia. E quando olhamos para ele, e eu tive a mesma teoria que ele, em relação à distância de certas antenas dos templos, na verdade, encontramos as mesmas distâncias entre esses templos. Olhamos para as ondas sonoras e as ondas ultrassônicas, elas vão ocupar todas essas distâncias. O que quero dizer é que há muitas ondas sonoras e ultrassônicas que são realmente terapêuticas. Parece que os antigos estavam realmente conscientes. Então, realmente, temos esses métodos que nos permitem fazer engenharia reversa. Tenho um projeto atualmente onde estamos regenerando o sistema nervoso e é realmente mais de 8.000 Hz, até mesmo 10.000 kHz e que estimula. E é uma teoria atual utilizada. Mas usar uma única versão para fazer crescer apenas os tecidos nervosos, enquanto é utilizável para diferentes coisas. Então a ciência médica vai no sentido de fazer dinheiro com o comércio. E se eles veem as coisas que fazem, é fácil fazer engenharia reversa. Então, no nível básico, a teoria sonora vem de muito longe, mas eles não querem nos contar sobre isso. Porque se você tem algo no seu estéreo que vai te arrumar, te consertar, não é lucrativo. Então vamos trabalhar em nossa própria casa, tranquilos. Se você quiser, é isso. O som é tudo e a capacidade de cura é realmente totalmente possível. Temos a tecnologia para fazer isso, curar pelo som. Tenho a impressão de estar andando em círculos, Andy. Então